Pai, obrigado, Senhor Deus, nós bendizemos o Teu santo nome. O Senhor preparou este dia, preparou esse momento para estarmos aqui ouvindo a Tua voz, através da Tua palavra, através dos louvores, Senhor. Nós Te agradecemos e reconhecemos que só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. É o único merecedor, Pai, e nós estamos aqui para prestar culto a Ti. Prepara os nossos corações, Senhor. O Senhor não nos trouxe aqui por acaso. Então, que os nossos corações estejam nesse momento voltados para aquilo que o Senhor tem para falar, por meio da Tua palavra. Nós Te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu falei aqui pela manhã, instigando algumas pessoas, que é válido quando você deseja as bênçãos do Senhor. É muito válido, a Bíblia ensina isso. Quando você pede ao Senhor, até porque está lá escrito: pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Então, é um mandamento. É bom pedir a Deus. Mas o problema é quando nós pedimos a Deus e não fazemos nada além de pedir. Parece que fica uma coisa meio desconexa. Eu acredito em Deus como meu Salvador, acredito que Ele fez o mundo, que Ele pode me dar aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero. Mas quando Deus me dá uma ordem, quando Deus me direciona na palavra dEle, aí fica difícil cumprir as ordens, os mandamentos do Senhor. E nada mais justo quando Deus fecha a sua mão, quando Deus não abre a mão. Mas por incrível que pareça, ainda as pessoas reclamam. Reclamam porque determinam a Deus a bênção, determinam a Deus a vitória, querem que Deus abra a mão, mas não olham para a sua palavra e não fazem o que Deus manda. E isso acontece muitas vezes porque algumas pessoas se apegam tanto às coisas materiais, e se esquecem que essas coisas vão passar, que tudo isso vai ficar. O que vai permanecer para sempre é a palavra de Deus, e aquilo que Ele tem falado por meio da palavra ao seu coração. Então tem muitas pessoas amarradas e muitas pessoas despreparadas para receberem a bênção do Senhor, mas ainda insistem: Senhor, me abençoa, Senhor, multiplica, Senhor, me dá, Senhor, me dá. E eu perguntei hoje pela manhã: você está preparado para receber a bênção do Senhor? Muitos não estão. E eu quero fazer você refletir nessa noite que, às vezes, quando você se apega a alguma coisa material, quando você não doa, quando você não se doa, e isso muitas vezes impede de Deus agir na sua vida por meio de muitas bênçãos materiais e espirituais. E você vai entender isso abrindo a sua Bíblia no livro Segundo aos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 4, segundo livro dos Reis, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão a botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos.
Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Temos aqui uma história de uma mãe desesperada, mas uma mãe fechada até o momento para a ação de Deus em sua vida. Até porque a Bíblia fala que o seu marido fazia parte da escola de profetas. Só que esse marido, e a Bíblia não tem um relato muito claro dele, diz que ele morre. E ele deixa a bomba das suas dívidas com ela. Eu abro um parêntese aqui para dizer que muitas pessoas, quando os problemas apertam, a primeira coisa que muitas delas pensam é: vou tirar minha vida, porque não aguento mais os problemas, não aguento mais as dívidas. Mas ela é tão egoísta, a pessoa que pensa dessa forma, que se esquece que o problema vai ser passado para os seus familiares. E aí eu comentei com alguém, disse que o ser mais egoísta que tem no mundo é o suicida. Porque ele não pensa em ninguém, ele só pensa nele. Ele pensa em quão grandes são os seus problemas, ele pensa em como se livrar dos seus problemas, mas ele não pensa na esposa, nos filhos, na dívida que vai deixar, na dor de cabeça que vai deixar naquela família. Ele só pensa em tirar a própria vida. Não se sabe o que levou esse homem ao falecimento, mas a Bíblia deixa claro que ele morreu devendo e fazia parte da escola de profetas. E essa mulher, ela fica agora numa situação complicada, porque os credores, eles não querem nem saber. Ela disse: eu não tenho nada. Ah, mas você tem esses filhos. Bora, passa para cá os seus filhos. Vai ser o pagamento. Imagine bater na sua porta para tirar o seu filho, porque o seu marido, sua esposa, de maneira irresponsável, lhe deixou uma dívida. A coisa é séria e feia. Fazia parte da escola de profetas. Essa mulher não tem nada em casa, nada. Não tenho nada aqui. O que eu tenho é uma vasilha de azeite. É tudo para Deus agir. É tudo para Deus agir. E antes que você pense, mas uma simples vasilha de azeite, o azeite tinha um certo valor. E é isso que eu quero mostrar aqui nessa noite, pelo menos, a função do azeite nos tempos bíblicos. Por exemplo, o azeite ele era usado, muitas vezes, como alimento. Só para você ter ideia, ele era misturado com farinha de trigo, para que fossem feitos bolos ou pães, dependendo do produto que era desejado. Você pode ver depois em Levítico. O azeite também era usado de forma religiosa, porque ele era uma espécie de combustível. Ele permitia que as lâmpadas pudessem ficar acesas. E eles colocavam pavios de pano ou aqueles enrolados de algodão. Ele também era usado como remédio. Um doente, por exemplo, podia ter seu corpo ungido com azeite, caso estivesse em estado febril, a depender do azeite que era colocado. Como também a unção em determinados ferimentos. Uma pessoa me perguntou: pastor, lá na igreja o senhor unge as pessoas com óleo, com azeite? Eu disse não, porque a função do azeite, uma das funções principais do azeite no Velho Testamento, era a unção sacerdotal. E ela representava uma cobertura que o líder, que o homem recebia, mas era um tipo, uma figura do Espírito Santo, que seria derramado de uma vez por todas. Então nós não fazemos isso. Aí a pessoa disse: não, pastor, mas lá no Novo Testamento, lá em Tiago, está escrito que os presbíteros poderiam fazer uso do azeite. Mas também aquele contexto ali está falando do uso medicamentoso do azeite. Não como uma função de cobertura espiritual para uma função ministerial, sacerdotal. Por isso nós não usamos o azeite, porque seria anular o antítipo, que é o Espírito Santo. Como o Espírito Santo veio, não precisamos resgatar aquilo que era figura. A mesma coisa do sacrifício de animais. O bode, o sacrifício do carneiro,
o carneiro sem defeito representava o cordeiro perfeito que viria. Por isso que hoje nós não fazemos sacrifícios aqui. Cordeiro, no Velho Testamento, um tipo de Cristo, que é o antítipo. Então, o azeite, ele tinha essa função também como remédio. Tiago, como eu falei aqui, ele disse: há pessoas doentes na igreja, que chame os presbíteros, está lá em Tiago capítulo 5, 14, e que esses procedam com a unção com azeite. O azeite também era usado de forma como um produto de beleza. Você pode acompanhar em Deuteronômio. E essa expressão cosmético, só para você ter uma ideia, só como curiosidade, ela vem do grego cosmos. Não cosmos do espaço, mas que traz a ideia de ordenar, de colocar em ordem, reparar o que está desarrumado. Então, a ideia do cosmético como um produto de beleza. Ele era utilizado também para ungir a pele após o banho, os cabelos. Imagine usar azeite para dar um tom mais brilhoso no cabelo. Quem vai fazer isso hoje? Com tantos produtos de beleza. Mas o azeite tinha essa função no Velho Testamento. E era um hábito em Israel e que foi descontinuado quando os israelitas desobedeceram a Deus. Então foi se esquecendo um pouco a função nesse sentido aí. E também, outra função do azeite era em uso comercial. Significava que você ter azeite em abundância em casa era sinal de prosperidade. O valor comercial do azeite era reconhecido tanto como o valor dos cereais e do vinho. Você pode acompanhar na referência. Por exemplo, Salomão, ele pagou a um rei chamado Irão, o rei de Tiro na época, uma quantia anual de azeite batido por conta do seu valor. Então, algumas pessoas podem pensar o seguinte: ah, mas a mulher, ela disse que não tinha nada em casa. Pode acender, por favor. Ela não tinha nada em casa. O que eu tenho ali é uma vasilha cheia de azeite. Talvez ela não fazia ideia que o azeite tinha essas funções, mas o seu marido, com certeza, por fazer parte de uma escola de profetas, de discípulos, ele tinha um certo reconhecimento. Irmãos, muitas vezes nós nos apegamos a coisas tão pequenas, julgamos e temos um valor sentimental por aquilo e nos esquecemos que Deus pode usar aquela coisinha para abençoar tanto as nossas vidas quanto a vida do outro. E nos apegamos tanto e queremos a bênção do Senhor, queremos a bênção. Ah, se eu fosse como fulano, ah, se eu tivesse isso, ah, mas eu quero servir a Deus melhor, mas eu só tenho isso em casa. Deus quer usar tudo que você tem para a glória dele. A pergunta é: você está disposto, disposta a entregar ao Senhor para que Ele venha trabalhar na sua vida e fazer aquilo que você tem, que você cobre as 7 chaves como instrumento de prosperidade nas mãos do Senhor para abençoar a sua vida e abençoar outros? Não confunda, e eu não estou pregando aqui um incentivo, eu vou fazer por conta da prosperidade. É uma história de dificuldade real, onde uma mulher abriu mão e foi usada por Deus. Mas, para que eu não fique e não seja interpretado como um teólogo da prosperidade, é aí que entra a nossa parte, e é aí que nós precisamos resgatar uma aplicação prática disso aqui para as nossas vidas. Eu tenho que entender como é que funciona isso. O que foi que ela fez? Por que Deus abençoou a vida daquela mulher? Por que Deus engrandeceu o nome daquela família? Afinal de contas, ela foi pegar vasilhas aonde? Na vizinhança. Aquela mulher ficou conhecida. Então, você precisa entender, se você quer ser abençoado ou abençoada, que aquela mulher seguiu alguns passos para que a bênção do Senhor fosse completa na vida dela. Por exemplo, o versículo 1, relembrando o texto: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a quem? A Eliseu. Eliseu era discípulo de quem? Aprendeu muito bem, Eliseu. Um verdadeiro discípulo, dedicado. Tanto que a situação é parecida com a da farinha, lembra? A situação é parecida e Deus prova os seus discípulos.
O que é que nos chama a atenção aqui? Aquela mulher, diante da dificuldade, diante das lutas, ela sabia onde procurar resposta para o seu problema. Ela não saiu contando o problema dela para qualquer um. Ela não saiu na vizinhança de porta em porta, lamentando, chorando. Olha, minha irmã, olha, meu irmão, eu estou com isso aqui, estou com aquilo. Porque muitas pessoas não sabem ouvir o seu problema. Tem pessoas que descumprem só com um semblante aquele versículo que diz: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Você conta uma bênção para a pessoa faz a cara assim, ó. Ah, foi? Ô meu irmão, minha irmã, recebi uma promoção no trabalho. Estava orando ao Senhor, desempregado há tanto tempo, estou trabalhando aqui, fazendo ali. Ah, é? Tá certo. Deus abençoe sua vida. Aí você passa um perrengue, Deus começa a provar você, te coloca dentro do crisol. Lembra o que é crisol? Você que veio hoje de manhã, lembra o que é o crisol. Você que não veio, é um estímulo para você não perder os cultos da manhã. Deus te coloca num crisol a 1.500 graus. E aí você procura um irmão pela vizinhança e diz: olha, estou passando por isso, aquilo, outro. Está doendo, estou sofrendo. Aí o irmão faz assim, ó. Não é só eu que sofro, tá vendo aí? Tem uma pessoa sofrendo também. Vou orar por você, e tem aquele empenho de orar. Aí inverte o versículo. Era para estar chorando com você. Essa mulher não. Essa mulher sabia quem procurar. Pergunta para você nessa noite: você sabe quem procurar quando você passa por dificuldade? Antes de eu vir para a igreja, e eu estou muito ligado em alguns comentários, as pessoas acham que não, mas eu fico ligado. Antes de vir para a igreja, uma pessoa entrou lá no Facebook, e o Facebook é uma praga necessária, viu? Aquilo é uma praga, mas é necessária. Você pode usar como uma ferramenta de trabalho, mas se você não tiver o cuidado... Aí uma pessoa estava lá e falou assim: ô pastor, eu preciso de uma ajuda. Preciso muito de uma ajuda, não é daqui não, da igreja. Por isso que eu tenho abertura para falar. Ela disse: preciso de uma ajuda, sabe por quê? Eu me sinto muito vazia. Me sinto assim, vou para a igreja, mas me sinto muito vazia. A primeira coisa que vem na minha cabeça é: ela está com fome. Ela não está alimentada com a palavra. Está passando fome, está comendo capim. Porque a pessoa que conhece a Deus... ela enfrenta lutas, passa dificuldades, mas se ela está alimentada com a palavra através de vida devocional, muito bem acompanhada, ela não vai sentir fome. Dor vai sentir, mas fome não. Ela estava com fome. Eu disse assim: olha, isso é sintoma de quem está com fome espiritual. Ela: como assim? Eu disse: você procurou o seu líder espiritual? Ah, eu procurei a missionária tal para me ajudar. Eu disse: espera lá, você está na igreja tal... e você procurou a missionária tal, por que não procurou o seu líder espiritual? Ah, porque eles dois são casados e eles são um. Pera lá, mas Deus colocou o pastor como anjo da igreja, ele tem que te orientar. Ah, pastor, mas me oriente aí. Eu falei: olha, eu não quero criar nenhum embate com o seu pastor, com a sua igreja. Então eu lhe aconselho, já que você está amparada por uma instituição, você tem que procurá-lo. Mas eu posso lhe adiantar que você está com fome espiritual. Ela: então o que é que eu faço? Me ajude. Eu: tudo bem. Você tem que ter vida devocional. Tem que meditar na palavra, tem que devorar a palavra do Senhor. Mas precisa de um acompanhamento. E isso o seu líder espiritual vai fazer. Tudo bem, muito obrigado, eu vou procurá-lo. Obrigado pelo esclarecimento. Certo. Ela estava procurando de maneira errada. Eu não quero menosprezar missionária. Eu não quero... nós temos missionárias aqui na igreja... não é menosprezando, mas as missionárias que nós temos aqui têm uma cobertura espiritual. Está sob uma liderança espiritual. Essa pessoa não sabia quem procurar, mas essa mulher sabia. E muitas vezes você não sabe a quem procurar e você expõe o seu problema para toda a vizinhança. Ela conhecia as pessoas ao seu redor, mas ela não espalhou o problema para as pessoas. Eu tenho que procurar um homem de Deus. Eu preciso de uma resposta de Deus e eu tenho que seguir os mecanismos que Deus me fornece naquele tempo. Então ela vai ao homem de Deus, ela vai procurar no lugar certo. Ela sabia que Eliseu era servo de Deus. Eliseu poderia receber a resposta de Deus.
Versículo número 2. Olha que tremendo. Versículo 2. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa? O que é que acontece? Leia aí. Não, estão falando em línguas estranhas, eu não estou entendendo. Ela procurou no lugar certo e ela fez o quê? Ela abriu o coração. Ela falou a verdade sem receio. Tem pessoas que estão numa dificuldade terrível, passando por problemas e não se abrem. Aí quando a bomba explode, que ela não tem mais o que fazer, elas procuram. Mas no momento de uma tentação, não procura: pastor, ora por mim, pastor. Eu estou passando por uma tentação. Pastor, ora por mim porque essa semana quase eu caio. Não, é o contrário. Pastor, caí essa semana. Aí aparece depois com a barriga, quase 5 meses. 5 meses depois: pastor, ora por mim, olha para aqui. Pastor, me separei do meu marido. A causa está na justiça, estou desesperado, desesperada. Depois que depois que a bomba explode, porque as pessoas não se abrem, aí você: oi, tudo bem? A pessoa: tudo bem. Graças a Deus. Você está bem, meu irmão, minha irmã? Estou, pastor, glória a Deus. Passando pela prova, dando glória a Deus. Sim, mas que prova? Compartilha aqui sua prova. Não, pastor, Deus sabe, Deus sabe. Ah, Deus sabe? Depois você chora e procura. Essa mulher sabia onde procurar e ela abriu o coração para o homem de Deus. Eu vou respeitar os seus limites. Até porque também aqui na igreja não tem só eu como homem de Deus. Tem muitos homens de Deus aqui. Muitos líderes espirituais aqui. Mas você tem que saber quem você procurar. E quando você procurar, você tem que abrir o seu coração. Já ouviu aquele provérbio que diz assim, ó: aquele que pleiteia uma causa parece justo, até que vem o outro e o examina. A pessoa chega às vezes chorando, no desespero. Eu me mantenho firme, uma postura firme, porque eu só estou ouvindo um lado. Aí quando eu ouço o outro lado, eu digo: ó, sabia, estava faltando coisa. A pessoa não abriu o coração. Ah, mas eu quero ser abençoado, Senhor, eu estou orando pela minha bênção, mas você não abre o seu coração. Deus sabe o seu problema? Sabe. Mas você está desabafando com quem? De direito? E quando você procura essa pessoa de direito, você abre o seu coração ou espera que ela adivinhe? Ela contou o problema para Eliseu. Ela desabafou. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Depois você volta para cá. Fique com o dedo aí, 2 Reis, e abre em Filipenses capítulo 4. Versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus o quê? De que forma? Com o quê? Ações de graça. Nós temos aqui um momento de quarta-feira, um momento abençoado e abençoador, culto de oração. Mas muitos ainda insistem que é um culto diferenciado. Eu entendo quando você tem dificuldades por conta do seu trabalho, de estar aqui. Mas é como eu disse para um jovem ontem. Eu disse para um jovem daqui, agora é daqui da igreja. Eu disse para ele ontem o seguinte: olha, a Bíblia ensina que onde tiver o seu tesouro, estará o teu coração. Bastou isso. É palavra de Deus, eu sabia que a palavra ia trazer resultado. Eu não precisei dizer para ele: olha, venha sábado, venha domingo. Não precisei dizer, disse a palavra. Deus fez ele refletir onde estava o tesouro dele. Ah, mas eu não vou dia de quarta, estou cansado, chego do trabalho. Nem se esforçam.
Muitos não se esforçam, tem outros que não podem mesmo, mas muitos não se esforçam. É o momento de abrir o coração, o momento de desabafar. Eu sempre peço aqui, você não fale publicamente as suas dificuldades, porque nem todos têm condições de ouvi-lo. Mas no momento em dupla, oração em dupla, você desabafa com a pessoa, você ora com aquela pessoa, eu vou dar toda a orientação, no final você me procura, vamos orar juntos. Ela contou o problema, ela desabafou com aquele homem de Deus. E ele pergunta, o que é que você quer que eu faça? O que é para eu fazer? Volte lá. 2 Reis. Procurou no lugar certo, abriu o coração. Versículos 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Depois de procurar no lugar certo, procurou a pessoa certa, abriu o coração, você tem que ouvir agora a vontade de Deus. Precisamos ouvir a vontade de Deus. Precisamos escutar a voz do Senhor através da palavra. Fazer como Samuel. Lembra que Samuel, jovem, parecia que estava ouvindo vozes. Deus chamando Samuel, ele, tem alguém me chamando. Aí ele recebe a orientação, olha, quando te chamar, é Deus que está te chamando. Quando ele te chamar, diga, eis-me aqui, Senhor. O que é que Samuel faz, jovem, quando Deus chama? Eis-me aqui, Senhor, fala porque o teu servo ouve. Muitas vezes Deus vai usar o servo dele para que ele possa passar as instruções. E o que é que muitos fazem? Nada. Não fazem nada. Vira e mexe, eu bato aqui. Vira e mexe, eu bato nisso aqui. Pastor, o senhor tem um horário, tem um momento para aconselhamento? Eu vi lá no boletim, a pessoa liga, eu digo, tenho. A agenda é cheia, lotada. É difícil. É difícil. Aí a pessoa consegue um horário, chega no dia, porque o tesouro dela não está ali, o coração não vai para lá. Aí chega no dia, ela tira o horário de uma outra pessoa mais necessitada, não aparece e nem avisa. Aí depois liga, pastor, não tive como falar contigo. Ô minha irmã, você tirou, porque eu esperei aquela hora, outras pessoas me procuraram, eu deixei aquela hora para você. Tudo bem, vou me esforçar. É folga segunda-feira, eu vou lhe atender segunda-feira na minha folga. Aí vou lá, de bom grado, segunda-feira, atendo, chego na hora, passo as orientações bíblicas. Pastor, não é bem assim não. Você quer o quê, meu irmão e minha irmã? Eu estou lhe mostrando a voz do Senhor, não é o que eu creio, o que eu penso, é voz de Deus para a sua vida. Você vai no médico e diz assim, olha doutor, estou com uma dor aqui no pé da barriga, aí o doutor passa lá a receita para você, você olha para a receita, não, porque eu aprendi com minha avó que se eu fizer um chazinho de boldo, e para que foi lá? Vai lá procurar o profissional da área, ele perde o tempo dele, e você diz, não vou fazer isso, aí se dá mal. Na área espiritual é a mesma coisa, porque muitos querem a bênção do Senhor, mas não estão prontos para receber a bênção de Deus. Pastor, me ajuda em nome de Jesus, eu vou te ajudar, meu irmão e minha irmã. Aí passo o medicamento, a receita. Vai cumprir a receita? Não vai. Aí depois volta chorando, eu não alivio. Quando volta chorando, aí eu digo, você está vendo? Ai pastor, passou na minha cara. Passo, porque é a Bíblia que eu estou passando na sua cara. Não é o que eu disse, é o que Deus disse. Você disse para ele o seguinte, olha Deus, não é para mim não, é para Deus. Eu não acredito que isso vai funcionar. Vamos bater de novo aqui. Casamento. Por que tantas pessoas ainda insistem em querer se separar? Porque eu não aguento mais meu marido, não aguento mais minha esposa. Mas chega aqui, se ajoelham e diz, na alegria e na tristeza. Aí quando estão tristes, querem separar. Assuma a sua tristeza, rapaz. Vá até o final com sua tristeza. Você não fez um compromisso com Deus? Assuma seu compromisso com Deus até que a morte te separe.
E você quer bênçãos de Deus. Abençoa, Senhor. Abre as comportas dos céus. A gente precisa ouvir a voz de Deus. Deus usa os seus servos. Depois que eu ouço a voz de Deus, o que é que eu preciso fazer? Versículo 5. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. É simples, ouviu a voz de Deus? Obedeça. Obedeça. Quantos pais aí dizem, meu filho não me obedece? Meu filho é terrível, ore pelo meu filho, pastor. Vamos fazer campanha porque aquele menino é uma bênção. Ele não é nada de bênção, viu? Nada de bênção. Achei interessante ontem. Cadê a Denildes? Ali, Dedé. Priscila chegou e disse assim, para aqui, pastor, me mostrou a foto do terreno, da demolição que estão fazendo lá. Você dá risada, né? Aí ela me mostrou, ela disse assim, para aqui, pastor, diga se não é uma bênção. Os entulhos lá, eu disse, não, minha irmã, isso não é uma bênção não, viu? Isso não é uma bênção não, terreno, espaço, mas esse entulho aí não é bênção, tira esses entulhos daí. Não, pastor, é só para... pastor, ore porque meu filho, olha, é uma bênção. Não, não é uma bênção, ele precisa de conversão. Libertação. Mas o que é que ele está fazendo? Mas é desobediente, pastor, você precisa ver. O menino é desobediente. Ô criatura desobediente. Aí você pergunta, você é obediente? Você cumpre a palavra de Deus? Você obedece quando Deus te orienta? Quer ver um mandamento claro, simples, direto? Hebreus capítulo 10, diz lá, não deixe de congregar. É opcional? Deus está lhe dando opção? Aí você está cansado, não vem para a igreja. Poxa, trabalhei o dia inteiro, estou cansado, acordei 4 horas da manhã, não vou para a igreja, estou cansado. É mandamento do Senhor. Aí lá na frente seu filho te desobedece e você quer entender o porquê que ele está te desobedecendo. E Deus gritando com você, porque você está na posição de filho e também é desobediente, porque eu lhe dou mandamentos claros e você não obedece. Muitas pessoas procuram no lugar certo, abrem o coração, ouvem a vontade do Senhor, mas não obedecem e querem ser abençoados. Não vão ser. Não vai ser. Não vai. Tenho que ser muito claro com você. Não vai. Essa mulher não. Ela fez como no Salmo 37. Abra lá. Salmo 37, versículo 3. Salmo 37, versículo 3. Olha aí, quantos confiam nisso aqui? Muitos vão dizer amém, aleluia, glória a Deus, mas você cumpre isso aqui? Lê aí, quem pode ler isso aí? Antes de confiar, deve fazer o quê? Versículo 3. Confia no Senhor, faz o bem. Habita na terra, alimenta-te da verdade. Olha o versículo 5. Entrega. Você não entregou sua vida a Jesus um dia? Não levantou sua mão? Deus entrou no seu coração, te chamou, você não teve como dizer não? Entregou com aquele mover. Ali você estava dizendo para Deus e para o mundo que Jesus era Senhor, estava se tornando o Senhor da sua vida. O Senhor tem direito total sobre a sua vida. Se Ele é Senhor da sua vida, se Ele governa, por que você não obedece? Obedeça a Deus. Cumpra a ordem do Senhor. É difícil cumprir, são os mandamentos do Senhor. 1 João capítulo 4 diz que capítulo 2, os mandamentos do Senhor não são pesados, não são penosos. Que Deus injusto é esse de colocar uma responsabilidade sobre mim, sobre você, que eu não vá cumprir? Quer ver outra coisa? Provérbios 28, 13. Abra lá sua Bíblia. Provérbios 28, versículo 13.
Se você tem, adore ao Senhor lendo. Encobriu o pecado, não vai prosperar. Confessou pecado, não vai prosperar. Deixou o pecado, vai prosperar. Vai alcançar misericórdia, vai ser abençoado, vai ser perdoado. Obrigado, Pai, porque o Senhor me perdoa. Eu fiz isso, confessa de maneira específica. E deixa para alcançar a misericórdia do Senhor. O problema é que muitos querem isso aqui, ó. João capítulo 14. Porção das Escrituras para a sua vida. João capítulo 14. Versículo 13 e 14. João, o Evangelho, capítulo 14, versículos 13 e 14. E tudo, mas tudo mesmo, tudo, versículo 13, quanto pedirdes em meu nome, olha que bênção, olha que maravilha, isso farei, porque a glória vai ser do Pai, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Olha que maravilha, versículo 14, se me pedirdes alguma coisa, seja o que for, em meu nome, eu o farei. Pastor, isso é uma bênção, que maravilha, eu tomo posse disso aí. Mas isso aqui são versículos fora de contexto. É por isso que muita gente está se sentindo vazio aí, porque não tem contexto, não tem palavra. Achei interessante uma definição que um pastor deu a respeito de uma igreja que ele visitou, e ele não viu palavra, ele viu um show. Ele viu um show na igreja. E ele refletiu o seguinte: aquele show que eu achei que era um culto, foi justamente para me distrair e tirar a minha atenção da palavra e colocar na pessoa ou nas pessoas. Conseguiram, porque eu estava vibrando, mas eu saí vazio, saí sem palavra, não teve palavra. Por isso que muitos estão vazios. Porque pegam versículos fora de contexto e sai por aí gritando: olha que maravilha, eu vou ser abençoado, o Pai disse, está lá na Bíblia, é palavra do Senhor, mas é versículo fora de contexto. Muitos querem isso aqui, mas não querem isso aqui, ó. Capítulo 15. Aliás, versículo 15, ainda aqui em João, versículo 15. Se me amais, é logo o seguinte, versículo seguinte ao 14. Eu vou pedir, mas olha lá, tem uma condição aqui: amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Olha o versículo 23 e 24, olha que bênção. Respondeu Jesus: se alguém me ama, vai fazer o quê? Vai guardar a palavra de Deus, não é palavra de pastor, não é palavra de missionário, é palavra de Deus. Se alguém diz que me ama, vai guardar a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha o versículo 24, quem não me ama, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas de quem? Pronto, isso aqui é um termômetro para medir se você está ouvindo a voz de Deus, como aquela mulher ouviu através do servo, e está guardando a palavra dele. Você quer saber se você ama a Deus? Antes de você dizer se ama a Deus, reflita: eu guardo a palavra de Deus? O que é guardar a palavra de Deus? É o que João explica na carta. Devemos andar como ele andou. Se eu estou andando como Jesus anda, então eu posso bater no meu peito e dizer: eu amo ao Senhor. Mas se eu não ando como Jesus andou, eu posso chegar aqui, pular, gritar aleluia, dizer que ama a Deus, eu não amo é nada. Eu não vou receber nada. Nada. Ela vai, procura no lugar certo, ela abre o coração, ela ouve a vontade do Senhor, ela obedece a instrução. Só que não para por aí não, volte lá. Volte lá para Reis 4.
versículo 6. A primeira parte do versículo diz assim, ó: cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Até aqui. Eu vejo aqui, sabe o quê? Uma mulher vibrando com a multiplicação que Deus estava fazendo na casa dela. Ela coletou todas as vasilhas na vizinhança. Ela obedeceu, ela ouviu a voz do Senhor, ela obedeceu. E ela estava lá enchendo e fazendo como o profeta tinha mandado, como o homem de Deus tinha mandado. Está enchendo, traz vasilha, está enchendo, traz vasilha. Ela perdeu as contas de quantas vasilhas ela tinha colhido. Ela tinha tanta certeza que Deus iria abençoar, porque ela seguiu os passos, como ela foi orientada, e tome-lhe enchendo vasilha, tome-lhe enchendo. Vasilha, vasilha, mãe, acabou. Não, traz mais, traz mais. Acabou, mãe, está tudo cheia. Sabe o que é isso aí? É quando desejamos mais de Deus. Quando seguimos todos os passos. Aí desejamos mais de Deus. Porque vamos desejar de maneira consciente, de maneira racional, não só emocional. A gente começa a entender que não é somente as bênçãos. É aquele que abençoa, é muito mais. Ela não queria parar. Ela teria continuado o dia inteiro, se pudesse. Porque o suprimento de Deus foi tão grande quanto a fé e a obediência daquela mulher. Por isso é que eu perguntei se você estava pronto ou pronta para receber as bênçãos do Senhor. Poxa, Senhor, por que o Senhor não me abençoa? Eu quero tanto isso. A tua palavra ensina que o Senhor satisfaria os desejos do meu coração. Mas por que não chega? Por que não acontece? Achei bonito uma jovem, uma nova convertida. Novo convertido precisa de todo o acompanhamento. E ela conheceu um rapaz que não era cristão. Normal, se apaixonou pelo rapaz. É natural que isso aconteça. Pastor, vim aqui orar ao Senhor, queria orientação e tal. Dei orientação, olha, não vai dar certo. Não é cristão. A Bíblia, a palavra ensina que luz e trevas não se misturam. Você quer mais do Senhor? Quer bênção para o seu casamento? Não estou falando de lutas não, porque lutas você vai passar no seu casamento. Mas você quer um homem de Deus? Saia disso. Ore por ele. Deus pode até convertê-lo, mas não assuma esse compromisso não. Sabe o que ela fez? Ela ouviu. Terminou com o rapaz. O rapaz disse para ela o seguinte: não, eu vou me converter. Ela disse: não, você está fazendo isso porque eu terminei o relacionamento. Nova convertida. Ela ouviu. Ela seguiu a instrução. Estava apaixonada. Mas porque ela sabe que Deus, o abençoador, ela esperando para fazer a coisa certa, Deus vai abençoar o casamento dela. Já falei com alguns jovens aqui, ó. Já falei. Não se metam com menino descrente ou menina descrente. Não se metam, porque chegar aqui eu vou dizer logo. E disse lá no acampamento. Eu falei lá no acampamento. Nada. Falei com o rapaz, nada para você e nada para você. Nada. Não, oxê. Não. Vocês querem ser abençoados? Vamos obedecer a Deus. Ela queria mais de Deus. Ela estava pronta para receber mais de Deus. Se tivesse mais vasilhas ali, seriam completadas todas elas. Todas elas. Porque ela estava pronta para receber a bênção do Senhor. Ela cumpriu tudo rigorosamente como foi orientada. A parte final do versículo 6 diz assim, ó: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Depois disso, o que aconteceu? O azeite parou. Eu gosto dessas chamadas bíblicas. O azeite parou. Pronto. Acabou. É o momento de fazer o quê? Contemplar o milagre. Esse é o momento de contemplar o milagre. E nós precisamos aprender a contemplar o milagre de Deus. Imagine quando
foi dito que acabaram-se as vasilhas. Traz mais. Não, acabou. Acabou. Olha para trás. Que maravilha. Que bênção de Deus. Poxa, eu fiz como Deus mandou. Olha, eu ouvi aquele homem, aquele Eliseu, ele aprendeu, ele tinha um tutor, ele é homem de Deus, ele ouvia a palavra do Senhor, ele ministrou para mim, eu segui os passos, eu só fiz obedecer e Deus me honrou. Olha que maravilha, tudo completinho aqui, ninguém vai mais precisar levar meus filhos. O que é que eu preciso fazer agora? Contemplei o milagre e vou ficar para mim mesmo? Tenho que contar mesmo. E quem quiser que faça cara feia. Quem quiser que faça cara feia, porque, meu Deus, eu segui os passos, meu Deus me abençoou, eu vou contar para todo mundo. Eu me lembro uma vez aqui na igreja, por 2 vezes seguidas, numa mudança de ano, parece que foi 2009 para 2010, 2010 para 2011. Um casal veio aqui em cima falar que Deus abençoou a empresa dele, que eles compraram um carro, mas nada daquilo que a gente vê na televisão. Deus me deu 500 carros, 300 apartamentos. Não. A pessoa veio aqui e disse assim, olha, eu ralei, eu busquei ao Senhor, eu trabalhei, eu não precisei fazer nenhuma mandinga para conseguir, e Deus me honrou. Eu trabalhei, e Deus me honrou, me abençoou com um carrinho. Aí a pessoa estava aqui, aí tinha pessoas assim, ó, prosperidade, a teologia da prosperidade. Aí a pessoa no final diz assim, poxa pastor, eu vi algum semblante pesado, parece que as pessoas não se alegram quando a gente é abençoado não. Eu disse, é verdade, muitos não vão se alegrar com sua bênção não. Aí, lá fora não são abençoados e ficam murmurando e não sabem por quê. Não se alegram com aqueles que são abençoados. Aí se Deus te abençoou, conte mesmo. A gente tem aqui nas quartas-feiras um momento para contar bênçãos. Conte mesmo, e quem quiser que ache ruim, conte mesmo. Versículo 7. Então foi ela e fez saber a quem? Ao profeta, ao homem de Deus. Aí ele disse, ela testemunhou para ele, e aí ele disse, beleza, agora vai e vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vivei do resto. Você não tinha nada, agora você tem tudo, vende, compra os seus móveis, compra tudo que você precisa, vai viver uma vida alegre com seus filhos, não precisa mais dar seus filhos a ninguém não. Aqui eu tenho que abrir um outro parêntese, porque Deus me colocou numa posição, sem nenhuma arrogância, de líder espiritual. E muitos são abençoados e ninguém me conta. Às vezes eu fico sabendo de terceiros. Pastor, não contei porque eu estava esperando confirmar. Eu disse, mas pera lá, Deus não já tinha confirmado? É que faltavam umas coisinhas assim. Eu olho, isso é superstição, viu? É como eu ouvia quando era pequeno, não vou contar para ninguém para não entrar o quê? Para não entrar água, para não azedarem meu feijão, para não entrar areia. Bocado de crente supersticioso. Compartilha a bênção com seu pastor, rapaz. Seu pastor ora por você. Essa mulher foi lá e compartilhou a bênção com o pastor dela, com o profeta de Deus. Olha, Eliseu, eu fiz o que você mandou. Deu tudo certo. Você não vê aqui orgulho na parte de Eliseu, porque ela simplesmente obedeceu. E eu achei um versículo, olha que maravilha, a gente passa, a gente lê, as coisas pulam, a gente não vê na hora, mas olha o que eu encontrei em Gálatas. Abra sua Bíblia lá, em Gálatas. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6. Versículo 6. Leia aí. Olha que legal. Nunca tinha tentado para isso aí. Leia o Gálatas, e Gálatas é um livro é uma carta tão forte. Ó. Mas aquele que está sendo instruído onde? Quem está sendo instruído na palavra? Quem é? Está com dúvida, é? Quem é que está sendo instruído aqui na palavra? A Bíblia diz assim, ó. Faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Eu não vou querer um pedacinho. Se preocupe com isso não.
Mas pelo menos, de acordo com a minha versão aqui atualizada, pelo menos me participe, me conte. Não tenha vergonha, não tenha receio não. Pastor, olha, eu vou aqui repartir agora contigo. Me ligue. Não me ligue de madrugada não, viu? Não, de madrugada não atendo não. Madrugada eu estou dormindo, eu preciso dormir, preciso descansar. Madrugada não atendo. Mas até 11 horas, 11h30 da noite eu até atendo. Me conte sua bênção, não tem receio não. Pastor, estou ligando só para contar que aquele emprego, aquilo que eu esperava, aquela conversão, aquela reconciliação aconteceu. Pastor, beijo, tchau, boa noite. Me faça participante. Não tem receio não. Eu oro por sua vida. Aquela mulher fez isso, ela voltou correndo para Eliseu. Olha, deu certo. Deu certo. Eu vim aqui testemunhar. Ah, testemunhou? Amém, aleluia. Agora sai, vai vendendo, vai testemunhar para as pessoas agora. E quem quiser que faça cara feia, vai testemunhar. Vai testemunhar. Aprenda a procurar no lugar certo a pessoa certa. Peça a Deus e abra o seu coração para que Ele fale contigo, para que Ele use a pessoa na palavra, para te orientar. Depois, escute a voz de Deus. É aqui que você ouve a voz de Deus, na palavra. Ouça, eu falei aqui ontem no estudo bíblico, um rapaz que entrou na cadeira de rodas na igreja, aí o diácono foi lá. Diáconos, não façam isso, viu? Por favor, temos diáconos aqui. Ele entrou na igreja na cadeira de rodas e um diácono falou assim, ó: eu vou orar para Deus te tirar dessa situação. O rapaz na cadeira de rodas, afiado na palavra. Aí ele disse assim, ó: não ore por isso não, meu irmão. Se eu estou aqui é a vontade de Deus. Ore para que Deus faça a vontade dele. Que pode ser vontade de Deus, e está sendo até agora, que eu fique aqui. Eu não estou orando para sair daqui. Eu estou orando para que Deus continue fazendo a vontade dele. Se Deus quiser me tirar daqui, Ele vai tirar. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. O diácono ficou assim, ó. Ia falar o quê? Se ele falou, ele respondeu na palavra. Mas, graças a Deus, os diáconos aqui são na palavra. São firmes, para a glória do Senhor. Ouviu a vontade do Senhor? Obedeça, meu amado e minha amada. Depois que você obedecer, você vai ver o que Deus vai fazer. O seu coração vai estar tão compungido a desejar mais do Senhor. Você vai colocar o seu tesouro no lugar certo. O seu coração vai desejar o verdadeiro tesouro. E aí você vai poder contemplar o milagre de Deus na sua vida. Resultado? Vai poder testemunhar para o seu pastor, para aquele ou aquela que te instruiu na palavra e para todas as pessoas ao seu lado. Basta você crer. Crê em tudo isso. Tome posse da palavra do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Nós não somos merecedores de tamanho cuidado, Senhor. Oh, Senhor, como é bom depender do Senhor. E como nós somos tão orgulhosos muitas vezes. Somos como os nossos pais quando jovens. Nós queremos a nossa independência. Nós lutamos, corremos atrás do vento para obter a nossa independência. Mas o Senhor nos ensina que precisamos todos os dias ser dependentes de Ti, Senhor. Nos instrui, Pai, na Tua palavra, dia após dia. Precisamos ouvir muito a Tua palavra, Senhor, para poder obedecer. O Senhor tem falado conosco, mas tem falado de maneira tão clara, Senhor, que não há desculpa. Mas ainda algumas pessoas colocam uma barreira tão grande no coração e dizem que não entendem algo tão claro, Senhor. Nos ensina, Senhor, porque nós somos orgulhosos, nós queremos muito mais de Ti, muito mais daquilo que o Senhor pode dar, mas mais de Ti, será que queremos mesmo, Senhor? Nos ensina, Senhor, dia a dia, a buscar a orientação do Senhor. Ó Pai, se o Senhor quisesse que
por nós mesmos pudéssemos buscar isso, o Senhor não teria organizado essa instituição maravilhosa, onde essa instituição abraça os doentes da alma, que nós chamamos de igreja. Mas o Senhor instruiu, Senhor. O Senhor tem capacitado homens e mulheres para essa obra tão majestosa. Pai, é verdade que também a Tua palavra diz que nos últimos dias muitos tapariam seus ouvidos, não escutariam mais a sã doutrina, não vão querer mais saber da Tua palavra, vão se apegar a opiniões. Isso é verdade, Senhor, mas nós clamamos para que o Senhor capacite mais homens e mulheres para escutarem a Tua voz de maneira clara, de maneira objetiva, e que nós, Senhor, ao ouvirmos a Tua voz, venhamos colocar em prática, Senhor. Como Tiago nos ensina, que se só ouvimos e não colocamos em prática, estamos enganando a nós mesmos. Ó Senhor, que bênção é esse testemunho deixado aqui no livro dos Reis, dessa mulher, Senhor, dessa mulher que seguiu a orientação, que ouviu a Tua voz na vida do Teu servo, que fez como ele, usado por Ti, mandou. A consequência foi maravilhosa, porque ela foi tremendamente abençoada, Senhor. Ela não perdeu seus filhos, não precisou pagar com os filhos. Aquele profeta se alegrou porque tinha uma pessoa que ouvia a orientação. Mas hoje, quantos homens de Deus se entristecem porque muitos não querem ouvir Tua voz. Muitos são orgulhosos, presunçosos. Mas ainda assim nós clamamos por misericórdia das nossas vidas e das vidas daqueles que ainda não aprenderam e não desfrutam das bênçãos do Senhor por não escutar a Tua voz. Queremos mais de Ti, Senhor, é verdade. Mas nos fortalece, Senhor, para cumprir a Tua palavra. Nós Te agradecemos, Senhor, e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.